Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, a palavra do Senhor em Atos, livro de Atos, capítulo de número 19. Atos dos Apóstolos. Precisar que troquem, eu acho que. Acho que cabe. Esse cabe aqui. Atos 19, capítulo 19, versículo 1 até o versículo 22. Nós vamos ter que dividir esse texto em duas partes. Semana que vem nós continuamos, conforme já havia combinado, inclusive o pastor Leão tinha dito a ele isso. Obrigado. Obrigado. Vamos ler então o texto bíblico. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. E estes eram ao todo uns 12 homens. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles, separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas, judeus ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-se de todos, pôs mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E isto foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. E enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Deus abençoe a todos os irmãos podem sentar. Eu sempre que escuto esse último cântico, sou tomado de uma certa emoção. Esse cântico, talvez alguns saibam, acho que eu já comentei aqui a história dele. Esse cântico foi composição dele, de nosso irmão gaúcho aqui, Alexandre Malaquias.
quando a gente olha para o cântico, a gente pensa, cântico bonito, né? Onde ele fala de entrega, de dependência de Deus. Mas esse cântico foi composto, ele compôs esse cântico quando ele perdeu um filho, meus irmãos. A perda de um filho é que ele fez este cântico. E quando a gente ouve ele comentando isso, falando estas coisas, traz uma grande comoção ao nosso coração, porque eu entendo, isso é um entendimento meu, ninguém precisa ter esse entendimento. A pior dor que um ser humano pode ter na face da terra é a perda de um filho. Acho que qualquer outra dor muito menor, na minha opinião, do que essa. Claro, perda de outros parentes, evidentemente que também, mas eu digo, o filho parece que dói muito. A gente que é pai, mãe, dói bastante na alma, é uma coisa muito complicada. Eu conheço pessoas que somente a graça de Deus para poder fazer com que elas continuassem a vida depois da perda do filho. Isso não estou dizendo que essa pessoa idolatrava o seu filho, mas que a dor é tão profunda que ela precisa realmente de um renovo da graça do Senhor para continuar a viver. Minha esposa tem um tio Daniel, que perdeu seu filho com 23 anos, era um servo de Deus também, o Gerson, e desde então tem sido difícil para ele conviver com essa dor, com essa perda, mas o Senhor tem lhe sustentado. Então esse cântico, ele sempre me emociona muito, porque a composição dele foi feita numa hora de muita dor. E nesta hora a gente vê que as palavras que saíram do coração desse irmão foram palavras dadas pelo próprio Senhor, para que ele pudesse nos trazer essa letra tão linda, para que nós hoje pudéssemos adorar aquele que vive e reina. Aleluia. Antes de pregar, irmãos, além do comentário do cântico, eu queria pedir oração por duas pessoas. Eu tenho um amigo que foi meu amigo de juventude, o nome dele é Gilberto Paim. Se vocês puderem colocar nos seus corações esse nome, ele tem me ligado, ele tem aberto o coração dele ao Evangelho, e ele está numa depressão muito profunda. Às vezes ele me liga e diz assim: Gabriel, eu só quero ouvir tua voz, eu preciso ouvir um amigo, eu preciso estar perto de um amigo, porque ele está morando em Osório. Então ele se distanciou fisicamente das pessoas, e ele teve muitas perdas. Perdeu o pai dele era uma pessoa que lidava com feitiçaria, e ele mesmo confessa a grande opressão que ele sentia por isso, ou que ele ainda sente coisas, ele diz, muito complicadas na alma dele em relação ou por causa do fato do pai ter lidado com isso. Então orem por ele, o nome dele é Gilberto Paim. E uma oração que eu vou pedir aqui para alguém que é conhecido de toda a igreja, que é o irmão Tiago. Eu estive conversando com o Leon. O irmão Tiago, meus irmãos, o Tiaguinho, aquele nosso irmão que é especial, ele está morando em São Luís do Maranhão, ele casou e foi para lá. Só que as dificuldades lá, financeiras dele, dificuldades em todos os sentidos, inclusive de acesso às coisas, é muito grande, e cada vez a situação dele está piorando. Ele levou uma soma em dinheiro para poder sobreviver os primeiros anos, porque ele foi para lá sem emprego, e o dinheiro está quase acabando, e ele não sabe o que fazer. Ele não sabe se volta para o sul, se ele continua lá. Isso tem afetado de uma forma considerável o casamento dele. O casamento dele já é um casamento que teria todo o cuidado. Então eu peço as orações para essas duas pessoas, para o Paim, Gilberto Paim, para o Tiaguinho, que vocês conhecem bem, para que Deus dê direção a ele. Ele me pediu alguns conselhos, eu externei, ainda não escrevi o que eu vou mandar para ele. Ele teve um tempo aqui, a gente conversou bastante, mas eu vou externar ao pastor Leon. Acredito que na multidão de conselheiros, né, nós temos uma segurança maior, nós vamos estar enviando um conselho a ele. Orem por nós também, para que a gente possa ter a mente do Senhor, para poder aconselhá-lo, para que o Senhor nos dê direção, para que o conselho que a gente dê seja um conselho da parte de Deus para a vida do Tiago. Bem, meus irmãos, dito isso, vamos ao texto. Esse texto, meus irmãos, é um texto maravilhoso. O Leon hoje dizia que é um texto muito lindo, e eu concordo. E como nós estamos usando o livro do Stott para podermos discorrer alguma coisa acerca do mesmo, ele divide, o Stott vai dividir essa narrativa, porque é uma narrativa única, né? Atos é uma narrativa, mas ele vai dividir em 4 partes ou tópicos que vão estar hoje à noite sendo apresentados ou explanados aqui entre nós. E ele vai começar dizendo o seguinte, que ele repete o texto bíblico que eu li, né? E ele vai dizer assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. Isso está no versículo 1. E aqui Paulo está cumprindo a sua promessa de voltar, caso fosse da vontade de Deus.
Paulo vai falar isso no capítulo que o Edileno nos pregou, capítulo 18, versículo 21. Ele diz: olha, se eu puder, eu voltarei a Éfeso para fortalecer a fé dos irmãos e estar ali com os irmãos. Portanto, foi durante o ano em que Paulo esteve longe de Éfeso, quando ele se ausenta de Éfeso, que este irmão chamado Apolo vai até Éfeso, ministra e vai partir de Éfeso. Quando Paulo chega em Éfeso, Apolo já não está mais. A palavra de Deus nos fala muito bem deste Apolo, vai fazer referências, vai dar referências acerca dele, de que ele era um homem douto, um homem que conhecia muito a Escritura. Porém, quando Paulo chega em Éfeso, a Bíblia nos diz, a partir do versículo, ainda do versículo 1, a parte B, que ele achou ali alguns discípulos. E pelo menos era isso, segundo o que o Stott comenta no seu livro, que estes homens diziam ser. Eles de fato entendiam que eram discípulos de Cristo, ou diziam, alardeavam que eram discípulos de Cristo. Na realidade, porém, nós vamos observar pela explanação que o Stott faz, e até mesmo qualquer exegese que nós vamos fazer do texto, vai nos levar a estas conclusões, de que eles eram discípulos de João Batista, e não reais discípulos de Jesus. Indiscutivelmente, esses homens estavam menos informados acerca do próprio João Batista do que Apolo. E Lucas, ele relata o diálogo que se desenvolveu entre eles. Isto, o diálogo que vai acontecer, ele está narrado nesses primeiros 7 versículos, e o resultado deles também. Não só o diálogo, como o resultado. Então Paulo, quando ele percebe que aqueles homens pensavam que eram discípulos de Jesus, ele vai fazer uma primeira pergunta. Ele vai dizer o seguinte: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? A palavra grega ali, pisteusantes, realmente está falando de uma crença, de uma entrega a Cristo. E aí eles vão dizer o seguinte, a resposta deles a esta primeira pergunta: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe Espírito Santo. Então, em outras palavras, eles estavam respondendo a Paulo de forma negativa, dizendo que não sabiam, que conheciam o Espírito Santo, nem ouviram falar sobre o Espírito Santo. Paulo vai fazer então uma segunda pergunta. Ele vai dizer: em que, pois, fostes batizados? E a resposta deles é a seguinte: no batismo de João. E Paulo faz então um comentário acerca dessa resposta, dizendo o seguinte: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, diz o versículo 5, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome do Senhor Jesus, e impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Talvez, meus irmãos, essa primeira parte do texto, ela pareça um pouco complicada, porque as pessoas vão se questionar: como é que é isso? Os camaradas eram de fato discípulos de Jesus? Ou isso é o Stott que está fazendo uma ilação? Eles de fato, porque a palavra grega ali é a mesma palavra para discípulo, matetes. Eles eram discípulos de Cristo? Eles eram discípulos de João? Vamos esquentar um pouquinho mais a coisa, e até eu acho que o esquentar é a palavra apropriada, né? No meio pentecostal e no meio carismático, este acontecimento, vai dizer o Stott, e de fato ele torna-se um texto prova em alguns desses círculos pentecostais e carismáticos. Do que? De que, especialmente quando se segue uma tradução imprecisa e injustificada do versículo 2, como esta: vocês receberam o Espírito Santo depois que creram. Partindo desta tradução, que é um pouco imprecisa, e da ideia que parece estar sendo trazida por este texto, os pentecostais, os carismáticos, eles vão dizer o seguinte, eles vão argumentar o seguinte: bem, a iniciação cristã se dá em 2 estágios. Ela se dá da seguinte forma: começa com a fé e conversão em Cristo, e ela é seguida mais tarde pelo recebimento do Espírito Santo. Stott vai dizer o seguinte, eu concordo com ele neste aspecto: mas não se pode considerar que esses 12 discípulos forneçam um padrão para uma espécie de iniciação biestagiária, de 2 estágios. Por quê? Porque, como escreveu um teólogo chamado Michael Green, está claro
que estes discípulos não eram de forma alguma ainda cristãos, ou não haviam nascido de novo. Por quê? Porque lhes faltam elementos básicos pertinentes à conversão de uma pessoa, ou o novo nascimento de uma pessoa. Eles ainda não acreditavam plenamente em Jesus, mas passaram a crer através do ministério de Paulo, e foram então batizados com água e com o Espírito, mais ou menos simultaneamente. Isso é o que o histórico está trazendo. Quando Paulo os encontrou pela primeira vez, pensou que eles fossem crentes, mas percebeu pelas suas ações e o seu comportamento que eles não davam nenhuma evidência de que o Espírito Santo habitava neles. Isso é o que o histórico está dizendo. Agora, essa última frase, eu entendo assim, talvez evidência ou não evidência, o texto não deixa claro para nós se eles davam alguma evidência de comportamento, mas veja bem, a fala deles denunciava que eles ainda não tinham entendido direito como se dá a iniciação da vida cristã. Quando Paulo então faz essas duas perguntas chaves, se eles tinham recebido o Espírito Santo quando creram, e em quem tinham sido batizados, a primeira pergunta de Paulo ligava o Espírito e a fé, ou o Espírito à fé, perdão, e a segunda pergunta ao batismo. Ou seja, essas perguntas, ou as perguntas de Paulo, expressavam a pressuposição de que aqueles que recebem o Espírito e que são batizados, recebem o Espírito, pois ele não podia separar o símbolo, a água, da coisa que simbolizava, que era o Espírito. Paulo tinha por certo que os crentes batizados recebem o Espírito, como Pedro também ensinou lá em Atos, capítulo 2, versículo 38 e 39. Ambas as perguntas indicam que crer e ser batizado e não receber o Espírito constitui-se numa anormalidade extraordinária. Não há como separar, como dicotomizar essas coisas. Alguém que creu em Jesus Cristo, creu porque o próprio Espírito de Deus lhe convenceu do pecado e do juízo. Como que esses homens então não ouviram falar do Espírito Santo? Alguém que crê em Jesus é a habitação do Espírito Santo. O problema também para os nossos dias, eles se acirram um pouquinho, porque geralmente há pessoas que já creram em Cristo, e há um período às vezes muito longo para que estas pessoas sejam batizadas. Eu entendo que é necessário que haja um catecumenato para que a pessoa seja batizada, para que ela compreenda de fato o que é o batismo. Ou seja, uma pessoa crendo em Cristo, ela tem que passar por um período de discipulado ou um período catecúmeno, para que ela possa entender a atitude que ela está tomando. Principalmente porque hoje o sentido do batismo, ele se perdeu um pouco. Lá, esses homens estavam muito acostumados com qual era o significado do batismo, eles eram batizados quase que imediatamente. Agora, a grande questão é a seguinte, e aí, essa minha posição ela é endossada por dois teólogos, um deles que me recordo, os dois, Douglas Stewart e Gordon Fee, são teólogos pentecostais clássicos, e eles vão dizer isso. Qual é a sequência quando, para a iniciação cristã, alguém se arrepende, tem fé em Cristo, essa pessoa deve, tão imediatamente possível, ser batizada, mas desde que ela tenha uma consciência do que significa o batismo. O grande problema se acirra porque em alguns lugares há pessoas que são crentes e ainda não se batizaram, e acham inclusive que isso aí não tem problema. Tem pessoas que, não, depois eu vou me decidir se eu vou me batizar ou não, e não. No cristianismo não funciona assim. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos que não funciona dessa forma. Então, retornando à questão, não há esta disparidade, não há esse momento que se dá em dois estágios. Tudo acontece de uma única vez. Vamos considerar as respostas que Paulo recebe desse pessoal. Em resposta à primeira pergunta, eles disseram: nem sequer ouvimos que existisse Espírito Santo. Isso, meus irmãos, não significa que eles nunca tivessem ouvido falar do Espírito Santo, porque o próprio João Batista vai falar sobre Jesus, ou sobre o Messias, perdão, que ele batizaria as pessoas com o Espírito Santo. É mais provável, Stott diz aqui, eu concordo com ele, que apesar de terem ouvido a profecia de João, não sabiam se ela fora cumprida ou não. Eles não tinham conhecimento do que havia acontecido no Pentecoste. E em resposta à segunda pergunta, eles explicaram que tinham recebido o batismo de João, não o batismo cristão. De acordo com esses elementos é que nós vamos montando aquilo que o Stott, ou vamos fazendo uma exegese,
ou concordando com aquilo que o Stott já nos traz à baila a partir do seu livro. Em outras palavras, estes homens estavam vivendo com uma mentalidade veterotestamentária que culminou em João Batista. Eles ainda não haviam entendido que a nova era foi iniciada por Jesus, nem que os que nele creem e são batizados nele recebem a bênção característica da nova era, que é esta: a habitação do Espírito de Deus. Esta é a questão. Quando eles entendem isso através da instrução de Paulo, aí sim, eles colocam a fé em Jesus, cuja vinda o seu mestre João Batista lhes falara. Foram então batizados em Cristo, como nos diz o texto, e Paulo vai lhes impor as mãos, dando uma confirmação apostólica ao que estava acontecendo, como fizeram Pedro e João em Samaria. Isso não é normativo. Nem sempre que alguém foi batizado nas águas, precisa se impor as mãos para que haja uma evidência de que o Espírito Santo está com essas pessoas. Aqui era necessário, porque a ênfase era esta. Eles precisavam entender que a nova era em Cristo havia sido inaugurada e que agora eles eram partícipes dela e que eles tinham o Espírito. Então essas manifestações externas ligavam com as mesmas manifestações do dia de Pentecostes e daquele momento que houve em Samaria. Era uma ligação física exterior para eles pensarem assim: nós temos agora apaziguamento, o Espírito vive em nós. Porque assim como foi em Pentecostes, quando o Espírito veio, eles falaram em língua e profetizaram, assim como foi em Samaria, agora também aconteceu conosco. Esta é a ideia. Desculpem a minha corrida, irmãos, porque o texto é extenso e eu preciso correr. Eles experimentaram, segundo diz o Stott, um mini Pentecostes, uma maquete do Pentecostes. Ou melhor, o Pentecostes agora alcança, a presença do Espírito alcança eles. Ou melhor ainda, eles foram tomados pelo Pentecoste quando receberam as bênçãos prometidas. Glorificado é o nome do Senhor. A norma da experiência cristã, meus irmãos, portanto, é o seguinte conjunto de 4 fatores. Primeiro, arrependimento, fé em Jesus, batismo na água e dádiva do Espírito Santo. Vou repetir: arrependimento, fé em Jesus, batismo na água e a dádiva do Espírito Santo. Embora esta ordem ela possa variar um pouco, as 4 coisas ou as 4 implicações dessa ordem são inseparáveis e são universais na iniciação cristã. Todo cristão vai ter que passar por isso, por este processo aqui. A imposição apostólica de mãos, porém, juntamente com as línguas estranhas e profecia, foram dadas, como eu já disse, especialmente em Éfeso, Samaria, para demonstrar de forma visível e pública que estes grupos específicos foram incorporados a Cristo através do Espírito. O Novo Testamento não vai universalizar estas coisas, ok? Não é universal isso aconteceu nesses momentos singulares. Hoje nós não temos mais samaritanos e discípulos de João Batista. Hoje está bem claro que aquele que crê em Cristo, ele tem que passar por esta iniciação que contém estes 4 elementos. Essa é a primeira parte que o Stott vai trazer do texto. Primeiro momento desse texto, primeira parte onde nós enxergamos a importância desta iniciação cristã. Passado isso, Paulo resolveu esta questão. Paulo pregou o Evangelho a estas pessoas. Paulo os batizou. Paulo impõe as mãos sobre ele. Eles estão incorporados na nova vida cristã. Agora, com a iniciação da vida cristã realmente sobre suas vidas, ele vai fazer o seguinte: ele vai pregar. Ele vai sair dali e o mesmo ministério evangelístico que ele tinha em Corinto, nosso irmão Edileno falou sobre isso, ele vai ter um ministério semelhante em Éfeso. O que é que ele faz? Ele vai pregar aonde? Na sinagoga. Paulo primeiro se dirigia a quem? Aos seus patrícios judeus. Ele tinha este modelo, ou pelo menos nessas 2 cidades ele fez isso. Primeiro ele vai falar aos judeus, e a Escritura diz que ele fala ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus durante 3 meses. E o que é que ele faz? Algo que hoje pela manhã eu ressaltei. Ele vai começar com o Antigo Testamento, sempre. Essas são as Escrituras que eles têm, eles ainda não têm o Novo Testamento. E ele vai trazer as Escrituras do Antigo Testamento a lume, para que as pessoas compreendam que aquele Messias que está sendo anunciado no Antigo Testamento pelos patriarcas, pelos profetas e por toda a ritualística, como hoje de manhã nós vimos aqui no Catecismo, é Jesus de Nazaré, que veio ao mundo em carne, morreu e ressuscitou. E ele vai passar
passar isso aos judeus. Alguns deles creem, mas outros não. Ficam empedernidos, ficam descrentes e começam a falar mal do caminho. Essa expressão, o caminho, é muito interessante. Nós vamos ver que ela é recorrente em Atos dos Apóstolos, certo? Por quê? Porque para os discípulos o cristianismo era o caminho de todos os caminhos, era o caminho por onde eles deveriam andar, é o único caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho. Então é nessa esteira, nessa ideia que se traz essa expressão. Como esta teimosia na sinagoga se perpetuou, como resultado, o que Paulo faz? Ele se aparta dessas pessoas, e ele vai separar alguns discípulos, certo? E ele começa então, junto com esses discípulos, a argumentar. A língua grega traz o termo dialegomenos. Ele argumenta, ele usa todos os argumentos plausíveis, todo o raciocínio que ele tem para argumentar. Agora, para quem que Cristo é o Senhor? Para os gentios. Ele se dirige a quem? Aos gentios. Ele deixa a sinagoga e ele vai começar a pregar e a ensinar na escola de um tal de Tirano. Ok? Diz que ele ficou durante 2 anos e a sua pregação foi tão abrangente que todas as pessoas, e aqui a gente não sabe se é figurado ou não, sempre se tem uma discussão sobre esse todos aqui, o que significa o todos na Escritura. Todos os habitantes da Ásia ouviram a palavra do Senhor. É muito interessante, meus irmãos, a gente pensar na constância de Paulo. Como Paulo era uma pessoa que não era inconstante, ao contrário, ele para e ele fica 2 anos no lugar, pregando e ensinando, aonde uma porta foi aberta a ele, a palavra do Senhor. Lucas, ele não vai nos dar nenhum detalhe de quem é esse tirano, certo? O termo significa isso mesmo, tirano ou déspota, Não se sabe se esse nome foi dado pelos seus pais ou por alunos, a gente não sabe. A única coisa é que este homem, ele emprestava a sua escola, a sua sala de aula, vamos dizer assim, para que Paulo pudesse pregar. E durante 2 anos, as pregações diárias dele resultaram na evangelização de toda a província. Que coisa maravilhosa, glorificado o nome do Senhor. Em Corinto, vamos um pouquinho mais adiante. Cristo vai encorajar Paulo a ficar naquela cidade, como o irmão Edileno nos trouxe em sua pregação, por meio de uma visão. Ele recebe uma visão e Jesus diz a ele: fique aqui, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Em Éfeso, o tempo que Paulo ficou ali pregando na escola de Tirano, neste momento em que ele está pregando aos gentios, a ratificação do seu ministério, ela se dará de uma maneira um pouco diferente. Ela vai se dar por meio do quê? De sinais e milagres que demonstram o poder de Cristo sobre o quê? Sobre as enfermidades, doenças, possessões demoníacas e magia. Olha bem o que diz ali no versículo 11. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal. Provavelmente Paulo amarrava lenços ao redor da cabeça e aventais ele usava para confeccionar, ou na cintura, para confeccionar as suas tendas, ou quando ele confeccionava as suas tendas. Paulo, muitas vezes, era abordado por pessoas, e as pessoas utilizavam estes materiais, os lenços e os aventais, para que houvesse uma ministração e que trouxesse cura à vida das pessoas. Eu gosto muito do comentário do Stott. Ele vai dizer o seguinte: comentaristas liberais ficam desconcertados com essa passagem. Por quê? Porque eles tendem a rejeitá-la como lenda, como algo lendário. Talvez, meus irmãos, eles estão preocupados com a charlatanice que existe mundo afora, estão preocupados com aqueles que vendem lencinhos ungidos, aventais ungidos e outras coisas mais ungidas, e eles vão objetar a este texto como sendo uma coisa lendária. Agora vejam bem 4 objeções que o Stott faz aos liberais. Primeiro, o próprio Lucas não se satisfaz em descrever esses acontecimentos como meros milagres. Por quê? Porque o termo grego que ele vai usar aqui
quando nós traduzimos ele significa algo específicos, normais, nem mesmo como, ele não classifica na mesma categoria que os outros milagres, certo? Ele, em segundo lugar, não vê eles como uma magia, pois distingue das práticas mágicas daqueles que se convertem em Éfeso. Terceiro, a atitude mais sábia perante os milagres dos lenços não é essa de ceticismo, que vai declarar esses milagres como espúrios, como milagres que são feitos por esses imitadores que eu já citei aqui, ok? Mas sim, a Bíblia, ela nos traz claramente que o poder de Deus está aqui, trazendo à baila as credenciais do apóstolo Paulo, como sendo um apóstolo que Deus usa por meio de sinais e maravilhas. E por último, quarto e último lugar, assim como nos evangelhos, a possessão demoníaca, ela é diferenciada da doença, e portanto o exorcismo é diferenciado da cura, ou seja, há algo que está acontecendo a partir deste toque desses aventais, deste toque dos lenços, de maneira extremamente diferente daquilo que eles eram acostumados, ou da prática que era usualmente vista por todas as pessoas quando se orava por um enfermo ou quando se expulsava um demônio. Ou seja, se orava por um enfermo, como é que fazia? Impunha as mãos pelo enfermo, ou fazia uma oração pelo enfermo, expulsava um demônio, se repreendia ao demônio. Aqui a coisa está diferente, lenços e aventais estão trazendo esse tipo de libertação. Por isso que Lucas vai usar uma palavra grega que está arremetendo para algo que é muito maior do que nós podemos imaginar. O poder de Deus, meus irmãos, ele não está limitado à nossa cabecinha, ou ele não está dentro daquilo que nós podemos considerar como seu poder. Isso é poder, isso não é poder. Deus, ele está acima de tudo e acima de todos. Este é o terceiro momento que o Stott vai trazer acerca deste texto, certo? Já que se estava falando em exorcismo, Lucas também vai mencionar alguns exorcistas, ainda nesse terceiro momento. O primeiro momento é a questão do batismo com o Espírito Santo, a conversão que está vinculada ao batismo com o Espírito Santo e ao Pentecostes desses 12 homens. O segundo momento do texto que o Stott nos traz é esta pregação de Paulo na sinagoga e na escola de Tirano. E o terceiro momento ele vai chamar então de choques de poder. A pregação de Paulo em Éfeso tem esses choques, traz esses choques de poder. E dentro ainda desse terceiro ponto, Lucas faz questão de mencionar que alguns exorcistas, muito bem intencionados ou não, de repente querendo alguma fama, eles vão até uma pessoa que está possessa de um espírito imundo e vão lá e dizem o seguinte: olha, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, nós queremos que você seja liberto, nós ordenamos que você seja liberto. O que acontece, meus irmãos? O espírito maligno que estava no homem se aposta do homem e diz: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu também sei, mas e vocês quem são? E dá uma canaçada de pau aos camaradas, e eles fogem nus e apavorados. Por quê? Porque é certo que há poder do Senhor. Talvez eles olharam este poder miraculoso através dos lenços e dos aventais de Paulo e fizeram a seguinte ilação nas suas mentes: é possível manipular o sobrenatural, nós também vamos fazer algo, nós vamos ficar famosos, nós vamos ter algum proveito, seja ele qual for, fazendo a mesma coisa que Paulo e Jesus fazia, ou fazem. Jesus fazia e Paulo faz agora em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, isto não acontece. Por quê? Porque há poder em Deus para salvar, para curar, há poder no nome de Jesus, como Lucas faz questão de ilustrar. Porém, nós temos que entender o seguinte: o uso ou o mau uso do nome de Jesus, nem vou dizer o mau uso, o uso do nome de Jesus, ele não tem uma eficácia mecânica. Eu vou fazer algo e Jesus vai assinar embaixo, eu vou exorcizar esta pessoa e assim terá que ser, como de uma maneira mágica, de uma maneira quase que mecânica, como o Stott nos traz. Não pode ser empregado o nome de Cristo de maneira leviana. Aqueles que estão muitas vezes sendo usados por Deus no ministério de exorcismo, para expelir demônios, porque na verdade a todos nós é dado este poder de Deus. Todos os discípulos de Jesus têm autoridade para expelir demônios, seja de quem for.
isto só pode acontecer na vida daqueles que de fato são cristãos e estão em obediência e vivendo com Deus. Senão, não acontecerá. Aqueles que estão andando fielmente, quando eu falo em obediência e fidelidade, não é que são pessoas impecáveis, não. Mas são pessoas que estão vinculadas, que nasceram de novo, que conhecem Jesus e que andam sob o senhorio de Jesus Cristo. Aí sim, senão não tem como. Esses homens eram judeus ambulantes e tentaram tirar algum proveito. Ok? Este episódio, por mais que foi muito ruim, Lucas continua. Ainda dentro do terceiro ponto, da terceira sessão que o Stott nos traz, ele teve um efeito positivo. Qual foi o efeito? Que pessoas que souberam desse episódio e também daquilo que acontecia através dos lençóis e dos aventais de Paulo, ou dos lenços, perdão, dos aventais de Paulo, muitas das pessoas, vendo esse choque de poder, vendo que Jesus, o reino de Cristo, estava avançando sobre o reino de Satanás, após a cura e o exorcismo, eles experimentaram a libertação de práticas ocultas, meus irmãos. A Bíblia nos diz lá no versículo 18: muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50 mil denários, ou 50 mil peças de prata. Entenda que o denário, irmãos, era uma moeda de prata que equivalia o salário de um dia. Então são 50 mil dias de salário que tem aqui. Esses livros não eram baratinhos. Na verdade, Éfeso era famosa por uma espécie de literatura que era chamada de cartas efésias, que eram cheias do quê? De encantamentos, amuletos e talismãs escritos. O fato desses recém-convertidos estarem dispostos a jogar no fogo esses livros é que demonstra que o Senhor de fato os havia encontrado e havia mudado as suas vidas. Certo? Por último, meus irmãos, e última sessão que o Stott enxerga, encontra aqui no texto. Ele vai dizer que Paulo, depois de ter feito tudo isso, falado sobre a iniciação cristã com aqueles 12 homens, pregava na sinagoga, pregava na escola de Tirano, sendo também partícipe desses choques de poder, como chama o Stott, estes momentos que aconteceram, que são relatados no capítulo 19. Ele, depois disso, em seu espírito, ele decide ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Acaia. Lucas não diz qual a razão pela qual Paulo quer fazer isso, mas sabemos apenas que ele iria recolher a oferta que pediram que os cristãos do norte e do sul da Grécia coletassem para os seus irmãos pobres na Judéia. Aos seus olhos, aos olhos de Paulo, ou melhor, os seus olhos estavam porém voltados para Jerusalém. Depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Isso nos diz o versículo 21, parte B. Isso ele pensou, e ele estava inclusive sonhando com uma visita também à Espanha. O que o Stott quer nos chamar a atenção acerca dessas atitudes e pensamentos de Paulo? Ele vai utilizar um teólogo que diz assim, chamado Bengel, dizendo que este teólogo comentou corretamente: nenhum Alexandre, nenhum César, nenhum outro herói tem uma mente tão aberta como este pequeno benjamita. Paulo tem uma visão ampla, ele está no lugar, mas a sua visão, ela está muito além do lugar onde ele está. Ele pensa: quando o Senhor me tirar daqui, o meu desejo é pregar nestes locais, é visitar esses locais e trazer o Evangelho de Cristo à vida das pessoas que ali habitam. Entendam que ele é uma pessoa controlada por Deus. Ele tem esse desejo, mas ele não sai dali. Ele continua porque ele entende que Deus ainda o quer e ele vai permanecer na Ásia, mais especificamente em Éfeso, conforme nos diz o versículo 22. Por quê? Porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se abriu, e o que mais? Muitos se opunham a essa porta. Então ele entendeu: eu preciso ficar aqui, mas quando der, eu sairei daqui e pregarei, se possível, até a Espanha. Essas são as 4 sessões que o Stott nos traz acerca da narrativa de Atos, capítulo 19, versículos 1 a 22. O que isso tem a ver conosco e o que nós podemos aprender
essa noite com estes relatos do livro e também com as considerações que o Stott nos traz. Primeiro, como o próprio Stott afirma, meus irmãos, a norma da experiência cristã, ou a base desta experiência, é composta de um conjunto, como eu já havia dito, de 4 fatores. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé em Cristo. Terceiro, batismo nas águas. E quarto, dádiva do Espírito. A ausência destes elementos, ou de um destes, denota, como o próprio Stott já comentou, e eu quero reforçar o que ele disse, uma anormalidade, ou até mesmo a ilegitimidade de uma experiência que se diz cristã. Repito, a ausência desses elementos, ou de um deles, denota uma anormalidade, ou até mesmo a ilegitimidade de uma experiência que se diz cristã. Ou seja, não há uma experiência genuína com Cristo se estes elementos não estiverem presentes. Para que estes elementos estejam presentes, é necessário que se anuncie o Evangelho de Cristo, tal e qual ele é. E isso nós vamos ver em todo o livro de Atos, meus irmãos. O livro de Atos tem uma mensagem só, ele não tem duas. Arrependam-se e creiam em Jesus Cristo, sejam batizados e recebam o dom do Espírito. Aleluia. Esta é a mensagem de Atos. Por que não é mais a nossa? Porque na era pós-moderna nós temos que resolver outras coisas. Temos outras cositas mais para resolver. Nós temos que nos moldar às necessidades do ser humano. Hoje de manhã eu dizia, né? O ser humano chega aqui, às vezes a gente tem cuidado até para não falar em pecado. Vai, ofendeu, não volta mais. Claro, não volta mais, sabe por quê? Porque não foi dado o remédio necessário à alma angustiada daquela pessoa. Não foi dita a verdade. Não foi dito o que tem que ser dito. E com isso, meus irmãos, às vezes nós solapamos. Notem a problemática que nós temos aqui. Nós solapamos a base, os elementos basilares da fé cristã. Como alguém crerá em Cristo se essa pessoa não sabe o seu estado de pecaminosidade? Como ela irá se arrepender se ela nem pensa que precisa se arrepender? É a velha história que o Paul Washer fala, né? É alguém, né, quando vai pregar, às vezes, olha, Cristo tem um plano maravilhoso para a sua vida. Vocês já ouviram muito isso aqui, mas cabe de novo falar nesse momento. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, e a pessoa extremamente egoísta ouve aquilo e diz, uau, usar a expressão do pastor Leão, né? Uau, que maravilha! Eu não sabia que alguém podia ter um plano melhor do que eu mesmo tenho para a minha própria vida. Que bom! Ele quer me dar coisas boas, ele é o Papai Noel, fraquinho. Mas a mensagem, meus irmãos, do Novo Testamento não é essa. A de Atos está nos deixando claro. A mensagem de Atos, ela precisa ser pregada. E estes 4 elementos, eles têm que estar enganchados, eles têm que estar concatenadamente enganchados na mensagem que nós pregamos. As pessoas têm que entender que precisam de arrependimento, de fé em Cristo, de batismo para a salvação. Não que o batismo seja uma condição para a salvação, mas ele está na esteira. E aqueles que não são batizados estão em falta com o Senhor. É isso que o texto está demonstrando, porque senão se torna uma anormalidade. Nós muitas vezes temos adocicado a nossa mensagem, e nós temos olhado para elementos basilares da fé e achado que eles são fracos, que eles não são mais necessários. Não. Ninguém começa uma casa pelo teto. Ninguém. Duvido. Não tem como. Então nós temos que retomar, repensar se a nossa pregação e se aquilo que nós temos como base da fé cristã está sendo proposto àqueles que não conhecem o Senhor Jesus. Paulo não podia ter dito assim, esses camaradas já ouviram alguma coisa, deixa assim, tranquilo, no seu tempo eles ouvirão. Por que ele persiste, meus irmãos? Por que parece que a gente perdeu essa gana? Por que parece que a gente perdeu, vou usar as palavras do Davi, o empuxo para essas coisas? Porque essa era é a era do comodismo, é a era em que nós, não queremos confrontar ninguém. É mais tranquilo, é mais gostoso, é melhor, nos faz bem a nossa carne, não confrontar as pessoas. É óbvio que ninguém vai chegar aqui, né? Como uma vez eu vi, vou repetir, um filme em que João Batista pregava assim, arrependa-se! Não, isso não.
Nós vamos pregar com amor, mas com seriedade, meus irmãos. Com seriedade, dizendo ao pecador quem ele é. Trazendo esses elementos à baila. Se esses elementos forem negligenciados, meus irmãos, nós estamos negligenciando a base da iniciação cristã. E nós precisamos pensar, repensar nisso. Segundo, nossa tarefa, assim como a do apóstolo Paulo, é a de pregar o Evangelho a todos, em todos os lugares, de forma ousada e argumentativa, sempre apontando para Cristo. Hoje de manhã eu disse, irmãos, leiam mais o Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento aponta para Jesus. Ele vai mostrar quem é Jesus. Nós às vezes parece que deixamos o Antigo Testamento de lado, pensamos, não, hoje nós já temos o Novo Testamento, não precisa mais ler o Antigo Testamento, precisa sim. O Antigo Testamento é todo o arcabouço, ele tem todo o arcabouço teológico que aponta para o Messias. E nós precisamos estar cientes que se Paulo usava esse método, nós também podemos usar, e devemos. E é interessante que ele prega a todos, em todos os lugares, de forma ousada e argumentativa. Tem gente que pensa assim, não, eu não preciso argumentar muito, porque é só dizer uma meia dúzia de palavras e está ok. Não, Deus quer usar você de uma maneira arguta, ou seja, Ele quer encher você de entendimento, e para isso precisa sim entender a Escritura, entender a mensagem dela, se estudar profundamente o que a Escritura quer dizer, para que a partir dos seus argumentos, Deus os use como meio para a conversão dessas pessoas. Não são os seus argumentos que vão converter alguém, é o Espírito de Deus que convence o homem do pecado e do juízo. Porém, eu pergunto a vocês, corta melhor um machado afiado ou um machado cego? Corta melhor uma faca afiada ou uma faca cega? Não, basta só dizer Jesus te ama. Ok, basta, eu confesso que isso basta. E também confesso que muita gente chegou à fé sendo o instrumento de Deus alguém que não tinha argumentação nenhuma. Mas isso não é desculpa, meus irmãos, para vivermos relaxadamente. Um chavão aqui pentecostal, né? Me lembro de um pastor que dizia, diz aí o nome do time, o nome dos jogadores do time tal, e a gurizada, fulano, beltrano, ciclano, diz o nome dos 12 apóstolos aí, às vezes as pessoas não sabiam. Argumenta a tua fé, fundamenta a tua fé. Por que tu crê em Jesus? A pessoa vai até um certo pontinho e para. Ok, Deus não vai fazer com que você tenha que se sentir envergonhado, mas Ele está te conclamando essa noite para agir como Paulo. Encha-se da palavra de Deus, compreenda bem a mensagem do Evangelho, tenha ela com clareza na sua mente, no seu coração, porque se eu e você pregarmos uma mensagem que é falsificada ou que não é cheia de uma argumentação embasada na Escritura, nós estaremos pregando um Jesus que não é o Jesus bíblico. Estaremos levando as pessoas para o céu, ou melhor, estaremos propondo um céu que não é céu. É por isso, meus irmãos, que a igreja brasileira sofre tanto. Por quê? Porque os argumentos são ridículos muitas vezes, principalmente no meio neopentecostal. São ridículos. Estava vendo um post do Diego essa semana, em que a loucura chegou no máximo, né, Diego? Uma pessoa estava num posto de gasolina, dizendo para um frentista, provavelmente, e a polícia estava junto, que um papel que eles tinham em branco era dinheiro, porque supostamente o pastor disse que aquele papel se transformaria em dinheiro. Sei que eu estou tratando de um extremo, sei que estou falando de uma coisa louca, extremada, mas meus irmãos, é hora da igreja do Senhor tomar uma postura de conhecer de fato a Escritura. E notem o que Paulo faz aqui. Paulo, ele está trazendo toda uma pregação na sinagoga. Na sinagoga não quiseram mais ouvir ele, o que ele faz? Se manda. Ele primeiro tenta tudo, ele não sai no primeiro momento. Depois ele vai embora, e ele diz, bom, já que aqui não querem me ouvir, eu já esgotei meus recursos, meus argumentos, eu vou sair daqui e vou para outro lugar. Se alguém não está te ouvindo, você já pregou bastante, está consciente de que o Evangelho já foi apresentado, e essa pessoa resiste, ou esse grupo resiste, não fique martelando ali. Tem milhares de pessoas que hoje estão morrendo, porque eu e você às vezes não nos dignamos tomar um tempo para ir pregar o Evangelho a elas. E às vezes a gente quer que alguém seja convertido pelo Senhor e fique, como se dependesse de nós, meus irmãos. Não, Paulo diz, ó, aqui já deu, já preguei o suficiente, vou para outro lugar, e lá haverão pessoas que ouvirão a mensagem do Evangelho. Uma perguntinha assim, né, daquelas mais complicadinhas.
e também bem simplesinhas, esse paradoxo. Há quanto tempo faz que eu e você, ou quanto tempo faz que eu e você não pregamos o Evangelho para alguém? Quanto tempo faz que nós não paramos e expomos a mensagem do Evangelho a uma pessoa? Eu sei, o Edileno pregou uma coisa que eu concordo com ele, nós não vamos ter agora um transbom, agora eu vou evangelizar. Não, não é isso. É indo, evangelizando. Mas às vezes nesse indo as pessoas também não tomam tempo para ter um momento específico de evangelismo para com aqueles que estão indo com eles. Vão indo, e nunca testemunharam para um colega de trabalho, nunca testemunharam para um vizinho, nunca testemunharam para um parente, nunca testemunharam para ninguém. Eu tenho o privilégio de ser genro de uma senhora, a mãe da minha esposa, ganhou praticamente, é claro que nada, a glória nenhuma é dela, mas ela pregou o Evangelho, quase toda a família dela chegou a Cristo a partir da sua pregação. A minha sogra não é formada em teologia, a sogra não tem argumentos muito complicados não, mas ela pregou da melhor maneira que ela podia. E nós temos lá na estante, é livro disso, é livro daquilo, é como ter uma igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, método esse, método aquele, e o fulano tem a igreja assim, assado. Tudo isso é muito bom, meus irmãos, e serve como base para que nós façamos alguma coisa, mas nós precisamos pregar o Evangelho, porque enquanto eu e você estamos sentadinhos aqui, às vezes tranquilos, confortáveis, como eu digo, está bom esse lugar, aí fora está cheio de gente que está indo para o inferno, meus irmãos, porque eu e você muitas vezes não pregamos o Evangelho. Grande, que nós queremos que esteja no nosso coração ardendo com estas mensagens de Atos dos Apóstolos, é isso, que o Espírito de Deus comece a incomodar a cada um de nós, e que Ele faça com que nós estejamos cheios da palavra, e que nós venhamos argumentar, e que nós estejamos cônscios. Se aqui já foi pregado, não está dando o resultado que nós queremos, ou que nós esperamos, deixe que o Senhor trabalhe, parta para outro lugar, e pregue o Evangelho ali. Terceiro, sinais e maravilhas. Isso eu já falei aqui no outro texto, que Atos ele vai narrando, e ele vai falando uma coisa que é corrente. Sinais e maravilhas seguirão a mensagem. Está havendo uma onda de antipentecostalismo, está havendo esse renascimento das doutrinas da graça, e muitos reformados, e aqueles que são muitas vezes contra os legítimos sinais de Deus, se levantam dizendo que tudo isso é balela e que hoje não precisa mais disso. Mas graças a Deus que ainda existem homens reformados que têm uma mentalidade que é de uma cosmovisão impressionante. Pessoas que entendem que o nosso Deus continua atuando sim. E vejam bem, irmãos, os sinais, a própria palavra diz sinais, eles estão apontando para alguma coisa, eles não são um fim em si mesmo. Eu já disse isso em outra mensagem aqui, eles apontam para a glória de Deus, eles apontam para Cristo, eles apontam para o Evangelho, eles estão seguindo aquilo que está sendo pregado, eles não estão desassociados da pregação. Sinais por sinais, nós teremos problema, mas sinal como algo que aponta para Jesus, e como estando ao lado, paralelo à pregação do Evangelho, é algo que não só acontece nos dias de hoje, como deveria acontecer nos dias de hoje. Não como uma condição sem a qual não há pregação, não, mas tinha que estar vivo. Há uma onda de intelectualismo e de antipentecostalismo vindo sobre a igreja. Meus irmãos, eu tenho um professor, quando eu estudei na UBA, chamado Manfred Zoy, que hoje ele é reitor do seminário Concórdia, lá no Canadá. E ele foi mentor de um irmão que fez um TCC. E ele deu 10 para o irmão, porque ele disse: eu sou obrigado a concordar com uma coisa. Qual era a tese desse irmão? Que a igreja do Senhor só experimentará um avivamento, um crescimento avassalador em todos os seus sentidos quando ela experimentar o que estes homens experimentaram em Atos dos Apóstolos. Essa era a tese desse irmão. Portanto, nós não precisamos fabricar, e nem temos como, o transcendente. Nós não temos que ficar fabricando o que transcende. Nós não temos que ficar, eu mando a glória aí, e começar a emocionar as pessoas, e querer criar um ambiente falso de milagres, e falso de coisas transcendentes. Mas se Deus quiser que estas coisas aconteçam, nós não devemos desprezar o poder de Deus. Nós não devemos deixar de lado as coisas que Deus quer fazer no nosso meio. Uma palavrinha sobre exorcismo também.
Muitas vezes há pessoas que dizem, não, esse problema é um problema psicológico, não tem demônios, existem, irmãos. E eles estão atuando na vida das pessoas, eles oprimem as vidas das pessoas, eles possuem a alma das pessoas. E muitas vezes chegam pessoas para ouvir uma palavra de Deus e também para ouvir, e espero que em nós, homens de Deus, haja uma atitude, uma oração que os ajude a serem libertos desse tipo de coisa, sempre colocando o seguinte: a pregação do Evangelho tem que estar associada a qualquer tipo de cura, sinal, maravilha e até mesmo de exorcismo. Mas às vezes as pessoas hoje parece que se encolheram, não tem mais demônio, o demônio não está atuando mais, ele está tirando férias, ele está passeando. Existem pessoas endemoniadas. Esse meu amigo, olha o que ele disse, o clamor dele: Gabriel, ora por mim, porque eu sinto a opressão maligna que os meus pais deixaram. Eram profundamente envolvidos com batuque, eram profundamente envolvidos com feitiçaria. Então entendam, é necessário que tenhamos equilíbrio nisso, de tal forma que nós venhamos entender que há sim ação demoníaca. Não devemos exagerar isso, nem causar nenhum tipo de medo ou qualquer pavor, mas existe, nós precisamos nos posicionar através da pregação do Evangelho e também repreendendo essa ação em nome de Jesus. Terceiro e penúltimo, ainda, a verdadeira libertação, ela produzirá frutos, mudanças de atitude para com o pecado, tal como foi a venda desses livros. Hoje em dia é outra coisa também que não se vê mais, né? Não, eu me converti, eu era cantora antes de me converter e eu cantava piripipi, agora eu canto Jesus é Rei. Foi o que a Gretchen fez, pegou e trocou a letra da música dela, piripiri, Gessil Anfânio, não sei o que mais, e botou uma letra bíblica, ou uma letra cristã. Então eu me converto, eu não abandono as minhas práticas pecaminosas, eu me converto e não preciso mais ter mudança de vida. E notem, irmãos, essa mudança de vida que está demonstrada aqui em Atos mexeu no bolsinho desses camaradas. Por quê? Porque eles tiveram que pegar aquilo que era precioso para eles, que eles trabalharam, que eles suaram, que eles labutaram para obter, e eles queimaram isso. Eles jogaram fora isso. Houve abandono do pecado. Mas quando se fala nisso hoje, não precisa mais, irmãos. Está tudo ok. Parece que nós às vezes entendemos que não há a necessidade de uma genuína conversão que demonstre fruto de arrependimento. Mas olha o que acontece aqui. O Evangelho é pregado, e essas pessoas pegam aquilo que lhes era precioso e jogam no fogo, e destroem, porque entendem que aquilo era incompatível com a nova vida que eles agora receberam em Jesus. Toda libertação verdadeira, meus irmãos, ela vai produzir frutos, senão não houve verdadeira libertação. E aqui não quero deixar ninguém paranoico, não é isso não, irmãos. Então eu vou ter que abandonar algumas coisas que eu gosto. Não, não é isso. Mas tudo aquilo que for pecado e que afrontar o nome do Senhor e a vida com o Senhor, sim, tem que ser abandonado para a glória de Jesus, e não tem nem conversa. Por último, esse texto nos mostra que nós devemos ansiar pregar o Evangelho o máximo que pudermos. Temos como alvo uma visão ampla, como Paulo teve, que queria pregar, ansiava em pregar em regiões que ele sabia que eram ou que foram desafiadoras. Ele sabia que precisavam outras regiões serem alcançadas pelo Evangelho. Também, meus irmãos, nós podemos aprender com esse texto que nós devemos aproveitar cada oportunidade, mesmo que hajam dificuldades para a pregação do Evangelho. Nós devemos pregar mesmo em meio a essas dificuldades. O Senhor não nos abandonará, Ele estará conosco. Ele nos prometeu isso, meus irmãos: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Portanto, saiba que se você estiver se preparando, buscando a Deus, dentro das suas limitações, é óbvio, e você estiver sendo fiel a Deus, porque a Bíblia diz que o que se requer dos dispenseiros é que eles sejam fiéis, sendo fiéis a Deus, Deus, mesmo em meio às dificuldades, usará a sua vida para alcançar aqueles que estão perdidos e que não conhecem o Senhor Jesus. Paulo tinha esse anseio, e ele estava disposto. Tem oportunidade, tem dificuldade, não me importa, eu de qualquer maneira, eu irei e pregarei, e saberei que estou cumprindo aquilo que é o ministério que Deus me deu. E nós?
Será que assim estamos fazendo? Estamos vivendo desta forma? Minha oração essa noite é que o Espírito de Deus nos dê uma pregarmos cada vez mais o Evangelho, sem nunca prostituir a sua mensagem, nem os elementos basilares dessa mensagem. Que Ele nos impulsione a acreditar nesses elementos basilares, que é necessário que alguém realmente se arrependa, tenha fé, que as pessoas venham ao batismo, que ela esteja vinculada à igreja, esteja vivendo com a igreja do Senhor. Que o Espírito Santo nos impulsione a pregar num determinado local exaustivamente com bons argumentos. Que o Espírito Santo nos ajude a entender que às vezes haverão sinais e que muitas das vezes nós podemos até ficar apavorados, mas são sinais que vêm da parte de Deus para confirmar a pregação, para que o reino de Deus avance. E por último, que Ele nos impulsione, mesmo em meio a dificuldades, pregar aonde quer que seja a palavra do Senhor. Vamos nos colocar em pé em nome de Jesus. Tudo isso que eu disse, irmãos, é óbvio que ninguém fará na sua própria força. Somos dependentes da graça de Deus. Somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Somos dependentes, perdão, do Senhor Jesus Cristo. Ninguém fará isso no seu braço. Ninguém conseguirá vivenciar isto na sua força. Portanto, essa noite, o que nós temos que fazer é clamar a Deus e dizer: Deus, nos ajude a vivenciar isto que a Tua palavra hoje nos trouxe aos corações. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós Te louvamos, porque nós ouvimos a Tua palavra. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós ouvimos várias coisas que Tu trouxeste ao nosso coração. Nós oramos essa noite, em primeiro lugar, Te pedindo perdão, Senhor, porque muitas vezes nós deixamos de anunciar o Evangelho, ou muitas vezes nós não anunciamos corretamente a mensagem do Evangelho, não nos preparamos e nem muito menos ansiamos anunciar esta mensagem àqueles que estão perdidos. Espírito de Deus, toque nos nossos corações, mude os nossos corações, nos incomode e nos instrumentalize. Nós somos fracos, somos falhos, mas Tu és Deus e Tu podes fazer isso para que nós venhamos a pregar não só para este bairro, não só para as pessoas que estão próximas a nós, não só para as pessoas que são nossos vizinhos, amigos, parentes, mas para todo aquele que cruzar o nosso caminho, que estiver vinculado com a nossa vida. Senhor, oportunize, nos dê oportunidades para que possamos pregar, e mesmo que dificuldades elas venham a acontecer, que nós não venhamos a esmorecer. E Senhor, calcados na Tua graça, no Teu poder, oh Senhor, calcados em Ti, embasados em Ti, que nós possamos anunciar o Evangelho, Senhor. Tira toda a apatia, todo ensimesmamento, nos dê uma visão ampla, nos dê esse anseio que Paulo tinha. Paulo dizia: eu quero ir além. Nos dê um anseio para irmos além, para pregarmos além, Senhor, do nosso mundinho, das nossas vidas. Nos abençoe e nos ajuda, Senhor. Nós pedimos isso essa noite, em nome de Jesus. Amém. Quero cantar um cântico. O Edileno podia pegar o violão e já estamos encerrando. Vamos louvar ao Senhor, dizendo assim: Sol maior. Sei que Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Cante ao Senhor. Sei que não posso negar que o Teu olhar sobre mim me enche da Tua paz. Os Teus olhos revelam, sejamos dependentes do Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que eu não sou nada sem Ti, ó fiel Senhor. Tudo Tu sabes de mim, quando olhas meu coração, tudo Tu podes ver bem dentro de mim.
Pois quando me olhas, eu nada posso ocultar. Aleluia, sei